Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Sandro. Vamos hoje dar continuidade ao nosso estudo de eletrostática com uma questão bem interessante de força elétrica que não somente tem uma análise física interessante, mas também uma análise vetorial bem interessante também no aspecto matemático. Tá? Vamos a ela. Três partículas estão alinhadas conforme a figura que é colocada aqui. As partículas A e C têm cargas elétricas idênticas iguais a Q, enquanto a partícula B tem carga elétrica menos 4 microcoulombs. A figura é essa. Eu tenho as partículas A, B e C. Essas duas partículas, a A e a C, que eu não coloquei aqui, a C, elas têm cargas idênticas Q. Ele não falou nada sobre o sinal dela, apenas que elas são idênticas. Já a partícula B, ele disse que é negativa, esse Qzão aqui é negativo, vale menos 4 microcoulombs. Lembrando que micro é 10 a menos 6. Então, menos 4 microcoulombs é menos 4 vezes 10 elevado a menos 6. Tá? Há questões em que isso é fornecido. Há questões em que isso não é fornecido. Eu conto com um exercício diário, o exercício de vocês em relação às questões para começar a memorizar isso. Ok? Porque tem questões realmente que aparecem para você falando que vem a ser o micro, outras não. Ok? Vamos continuar na questão então. Fixando A e B e deixando livre a partícula C, determine o valor de Q, da carga de A e C, não é? Para que essa partícula C fique em equilíbrio. Ou seja, essas duas cargas aqui, tá, estão fixas no A, essa partícula aqui, no B, tá? E a C pode ficar livre. Tudo bem? Ele quer que você realmente encontre o valor dessa carga aqui para que essa carga, sob a ação da influência dessas duas outras cargas, fique em equilíbrio nesta posição, ou seja, a 2D de B, ou, no caso, a 3D de A. Tudo bem até aí? Bem, vamos ver como é que fica aqui a análise vetorial das forças que atuam sobre a carga C, a partícula C, em função da interação de C com B e C com A, ok? Vamos para aquilo que a gente sabe, basicamente. A e C têm cargas iguais. Eu não sei se são cargas negativas ou são positivas, mas são idênticas. Se elas são idênticas, a interação que aparece entre elas é uma interação de repulsão. Não é verdade? Porque se as duas forem positivas ou negativas, elas vão ser iguais. Então a interação entre elas é de repulsão. Então, como meu objeto de análise, a minha carga de prova é AC, eu vou fazer o seguinte, eu vou analisar a força feita por A sobre C. Se é de repulsão, a força deve ter esse perfil aqui, ó. Essa é a força feita pela partícula A, força feita por A sobre C. Tudo ok até aí? Agora, B vai interagir com essa carga C também. Agora, vamos usar bom senso, tá? Se essa partícula ela tem que ficar em equilíbrio, consequentemente, o somatório de forças sobre ela tem que ser zero. Se eu vou ter apenas duas forças atuando sobre essa partícula C, são forças da interação de A com C e de B com C, consequentemente, a segunda força que vai atuar aqui só pode ser na direção igual a essa força de A com C, só que sentido o quê? Contrário, porque aí sim eu posso ter um somatório zero. Se a força for assim, eu não terei somatório zero. Concorda com isso? Eu vou ter as duas forças somando, vai gerar um movimento acelerado dessa partícula para a direita. Não é isso que ele quer, não é o caso da questão. Ele quer equilíbrio. Então, para haver equilíbrio da partícula C, não há outra hipótese a não ser que a força entre B e C seja uma força com esse sentido, ou seja, contrário ao de A com C. Consequentemente, se a carga de B, que é Qzão, gera uma força, no caso de atração, Qzinho e Qzão têm sinais contrários. Tudo bem? Então, na verdade, eu vou ter isso aqui, ó. Essa aqui seria a força que B exerce sobre C. Dessa forma, eu posso garantir que haverá um somatório zero. Se fosse ao contrário, fosse para cá, não teria somatório zero. Tudo bem? De novo, o que me leva a concluir que se essa carga laranja aqui, C, está sendo atraída pela vermelha B, há uma interação de atração se a carga que eu sei que ela é negativa, menos 4 microcoulombs, é o que fala o enunciado, essa carga aqui que tem que ser o quê? Positiva. Então a carga Qzinho aqui
ela tem que ser positiva para atender a esse contexto. Se, por acaso, ela fosse negativa, a carga de B, que é quesão, iria repelir isso aqui. Estaria para cá, não haveria equilíbrio. Até aqui, tá tudo bem? Bom, então olha só, eu dei uma ajeitada aqui para lembrar que a distância entre A e B vale D, entre B e C vale 2D, e que a análise que a gente fez de que a carga aqui tem que ser maior que zero, ok? Na situação de equilíbrio, como ele quer, como é o comando da questão, calcule a carga Q para que C fique em equilíbrio nesta posição. Essas duas forças vão se anular. Quer dizer, são vetores diferentes, porque têm sentidos diferentes, mas têm a mesma direção e têm módulos iguais para haver esse equilíbrio, ok? Então, numericamente, esses vetores são iguais. F que B faz em C igual a F que A faz em C. Vetor entre B e C. Entre B e C é a interação entre B e C. Força elétrica, fórmula. K0, carga de B, vezes carga de C, em módulo, tá? Sobre a distância entre B e C ao quadrado. Distância entre B e C ao quadrado vai ser 2D ao quadrado, ok? Da mesma forma, fazendo entre A e C. Vai ser K0, carga de A, vezes carga de C, ambas em módulo, tá? Sobre a distância entre A e C ao quadrado. Entre A e C, eu tenho D mais 2D, eu tenho 3D. Então fica 3D ao quadrado. Daqui dá para fazer uma série de simplificações. Eu posso cancelar esse K com esse K aqui, essa carga C aqui com essa carga C daqui. Tudo bem? O que sobrou? Carga de B, que é quesão, já está em módulo. Eu sei que a carga de B é negativa, menos 4 microcoulombs. Isso aqui passa pelo módulo, então ela ficou positiva, ok? Que sobre 2D ao quadrado é 4D2, não é 2D2. Tem que levar os dois fatores ao quadrado, então fica 4D2. Da mesma forma, carga de A que vale Q, quer dizer, o que eu vou achar aqui é carga do A, mas a carga do A é igual a do C. Eu vou achar o quê? Tá? 3D ao quadrado, 9D2. Tudo bem? Como é um produto aqui, eu posso cancelar esse D2 aqui com esse D2 aqui. O que sobrou? Sobrou aqui a carga Qzão, que é a carga do B, sobre 4, que eu cancelei o D com D, é igual a carga do A, que é Q, que eu quero descobrir, sobre 9. Tudo bem? O que eu fiz? Eu isolei o que eu quero. Eu fiz o quê? Deixei o Qzinho sozinho. Qzinho é 9/4 de Qzão. Tudo bem que esse algebrismo aqui? Eu isolei o Qzinho. O que eu fiz agora? Eu substituí a carga que foi dada. Só que eu não botei negativo, porque, como eu falei antes, já passou pelo módulo. Se já passou pelo módulo, não é mais menos 4 microcoulombs, nem 4 10 a menos 6. É mais. Não é menos, é mais. Tudo bem que já passou pelo módulo. Fazendo as contas, eu cheguei à conclusão que a carga é 9 10 a menos 6, que é a mesma coisa que 9 microcoulombs. Por isso, nessa questão, de repente, ele nem colocou para vocês a noção do 10 a menos 6 representando o microcoulomb. Porque, na verdade, ele colocaria aqui, de repente, 4 microcoulombs, você acharia a resposta 9 microcoulombs. Sem problema. Tá ok? Em síntese, é uma questão que mexe com o algebrismo, interessante, um algebrismo diferente com letras, porque eu joguei os valores somente no final. É interessante você colocar isso aqui para você não se perder na sua análise, no seu raciocínio. O número você às vezes se perde, então esse algebrismo literal fica bem interessante. Tá? A análise vetorial, que é fundamental para saber que essa carga aqui é positiva, tá? Pela análise que a gente fez anteriormente, e chegar no resultado final, que é de 9 microcoulombs. Ok? Bom, a gente fica por aqui hoje. Um abraço, tudo de bom.